Quinta-feira é dia dos comentários do empresário Roberto Cavalcante e ele já está aqui nos estúdios. Boa tarde, doutor Roberto. Como a gente viu aí, hoje é dia do produtor rural, do agricultor. E o Brasil tem se destacado no mundo todo, né? Por sua produção, pelos números de exportação. Na verdade, o Brasil tem dado um banho na concepção do mundo inteiro da evolução da nossa capacidade produtiva do agronegócio. Eu diria, usando a linguagem popular, de que de grão em grão a galinha enche o papo, pois de grão em grão o Brasil inflou a sua participação mundial no agronegócio. Quando se fala de agronegócio, muitas vezes tem uma imagem distorcida, tentando carimbar agronegócio como fosse um negócio que é anti alguma coisa. Pelo contrário, o agronegócio é hoje a força brasileira, a força econômica brasileira está no agronegócio. E o agronegócio vem desde a agricultura familiar, aquele proprietáriozinho rural que tem poucos hectares, poucos metros quadrados para produzir, tem que intuitivamente achar que vai chover, que não vai chover, para ele fazer o trato da terra, fazer a semeação, a semeadura da terra. Eu tenho um profundo respeito, uma profunda admiração pelo agricultor. O agricultor de uma forma geral, qualquer que seja a escala de produção do agricultor. E como o senhor disse, todos os números, se a gente olhar para o agronegócio brasileiro, todos os números são positivos. A gente trouxe aqui, inclusive, duas telas. Vamos para a primeira tela aqui, do agronegócio. Olha só, tem aqui a produção, soja, por exemplo. O Brasil é o maior produtor mundial de soja, de exportação, é o maior exportador mundial. Café é o maior produtor mundial, também o maior exportador. O suco de laranja, maior produtor, maior exportador. Açúcar, maior produtor, maior exportador. Frango, carne de frango, o terceiro maior produtor e o maior exportador. E a carne bovina, segundo maior produtor e o maior exportador mundial. Esse quadro, ele sintetiza uma realidade que vamos dizer, gratificante. Lembre-se que isso aí é em relação ao mundo. O Brasil, em termos de soja, produz 50% da produção de soja do mundo. Eu, jovem, não havia soja no Brasil. Nós contemplávamos países outros já avançando e o Brasil hoje detém metade da produção de soja. Isso significa uma participação na alimentação mundial de um percentual significativo. Aí você puxa aqui, por exemplo, o suco de laranja. 75% do suco de laranja produzido e consumido no mundo, é bom atentar, no mundo, vem do Brasil, é produzido no Brasil. Ou seja, se você pegar o restante do mundo todinho, tirar o Brasil, fica só 25%. Não teria suco de laranja em canto nenhum. Não teria suco de laranja em canto nenhum. Hoje você vai, vamos dizer, o suco de laranja, eu sempre brinco, de que é o favorito. Se você chega num café da manhã de um hotel, num restaurante, você tem vários sabores de sucos. A primeira jarra que esvazia é a do suco de laranja. Então essa apetência mundial para o suco de laranja está abastecida por 75% dela está abastecida pelo nosso país, pelo Brasil. E assim, esses outros números que foram mostrados, a carne de frango e a carne bovina, carne de frango, por exemplo, nós temos um exemplo para o mundo, que é a Guaraves. Aqui da Paraíba. Iniciada de uma forma simples, de uma forma modesta, e hoje é um gigante a nível de Brasil e um exportador de carne de frango. E o senhor tocou num ponto, quando falou de agronegócio, a participação do pequeno agricultor, do pequeno produtor no agronegócio. A Guaraves é um exemplo disso, porque tem pequenos produtores em torno da Guaraves, satélites, né, que produzem o frango, que entregam o frango a Guaraves. E surgiu de um modesto que, criando seus primeiros 300 pintos, transformou-se numa das maiores empresas brasileiras do segmento de alimentos. Então, esses exemplos, e hoje ainda,
muito importante, a capacidade que o agricultor tem de ter a sua roça, de ter seu plantio. E com que alegria ele vai lá, colhe um pouco de feijão e lhe dá de presente um frasco com os grãos de feijão que ele produziu. Aquilo tem um simbolismo. Eu recentemente estive visitando uma empresa rural e um vizinho dessa empresa rural tinha colhido espigas de milho e estava fazendo para a família canjica e pamonhas, para servir a família. Com que sabor, com que alegria aqueles que estavam ali saboreando essas tradicionais comidas de milho, que é a canjica nossa e a pamonha, feita em casa por ele, com o milho colhido ao lado da casa dele. É um presente de Natal, né? Assim, né? Não é, na verdade, a agricultura, vamos dizer, ele traz o cidadão para uma realidade natural, contemplar o nascer do sol, assistir um pôr do sol, conviver com as intempéries, conviver com os excessos d'água, que a água é uma dádiva divina, mas muitas vezes o excesso d'água cria transtornos. Então, o excesso ou a escassez está no cotidiano do agricultor. Ele tem que ter a contemplação divina e tem que ter a sua intuição para poder saber em que momento planta, em que momento colhe. Vamos trazer outro quadro aqui para a gente reafirmar esses números do agronegócio brasileiro. A gente está falando aqui desse gráfico que mostra o valor bruto de produção da agropecuária no Brasil, que é projetado em 1,38 trilhões de reais. A soja representa 398 milhões em 2021, né, com um aumento aí, né, que em 2020 foi 311. Carne bovina, nós passamos de 200 milhões, milho 138 milhões, leite 77,4 milhões, tem uma quedazinha ali, frango teve um aumento, 77 para 65, cana-de-açúcar também, 69, suínos 30%, café arábica 26%, algodão pluma 26% e ovos 20,6%. Também isso mostra aí, para a gente ter o valor bruto da produção agropecuária, que é uma estimativa feita pela Confederação Nacional da Agricultura, é o faturamento bruto dentro dos estabelecimentos rurais. Vocês vejam como os números são surpreendentes, são gigantescos, e nós estamos falando aí em bilhões. Eu fui convidado para visitar uma granja de produção de ovos aqui na Paraíba, na região próxima a Mamanguape. E fui para assistir um criatório de ovos, que era uma coisa interessante, muito automatizada, tecnologia japonesa, holandesa, e fui ver. E perguntei ao proprietário, me diga uma coisa, quantos ovos são produzidos aqui? Aí ele disse 1 milhão de ovos. Eu disse 1 milhão de ovos em quanto tempo? Pensando eu que era num trimestre, que era num mês, que seria num período X. Não, é 1 milhão de ovos por dia. Imagine isso, 1 milhão de ovos. É uma só granja que produz esse volume. E existem várias outras, existem cooperativas extremamente competentes. Então, o agronegócio, que muitas vezes é vendido com uma imagem negativa, o agronegócio é de todos. O agronegócio é da grande cooperativado, da pequena cooperativa, é do produtor rural individual, é dos grandes produtores rurais, é o que fazem hoje a riqueza brasileira. A maior fonte de riqueza do Brasil hoje está, na verdade, no agronegócio. Bom, e também tem uma estimativa aí de que a safra 2021-2022 chegue a mais de 270 milhões de toneladas, quase 6% maior do que a safra anterior. O importante também é que todo esse trabalho, que a eficiência por hectare, a capacidade produtiva por hectare de qualquer dessas culturas, ela tem se agigantado com um trabalho da Embrapa, que é um órgão
extremamente competente no sentido de desenvolvimento de sementes. Exatamente, pesquisa e tudo mais. Isso. A gente vai fazer outra pausa aqui no Correio Debate. Na volta, a gente continua essa conversa com o empresário Roberto Cavalcante aqui nos estúdios, mas a gente vai trazer aqui um tema que mexe com o imaginário de todos os escritores, historiadores e principalmente do nordestino. A morte de Virgulino Lampião, que completa 84 anos. Você vai ver ainda que o Tribunal de Contas do Estado imputou um débito de mais de R$ 2 milhões a um ex-prefeito de Cabedelo. A gente volta já.